Seja bem-vindo em nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre algumas coisas que eu acredito ser importantes, né? Estava ouvindo alguns louvores, algumas músicas, e eu acabei lembrando, escutando uma música antiga. Desculpa, eu não vou saber, não vou lembrar de quem é, mas a música diz assim: se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, então Deus fará alguma coisa. Eu não lembro direito da letra, assim, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E apesar de gostar muito desse estilo freestyle de louvor, às vezes eu fico meditando em algumas letras e algumas coisas assim, não só atuais, mas mais antigas, né? Essa parte dessa música que eu lembrei ficou martelando na minha cabeça, ficou me falando assim, sabe, olha, faz sentido isso, né? Vamos ver se faz sentido, vamos pensar, tá? E eu quero convidar justamente você para pensar nessa ideia, tá? Porque a música vai sugerir que eu preciso sacrificar alguma coisa que me custar. Obviamente, ela está trazendo a ideia de Davi quando ele precisava sacrificar alguma coisa e ele disse isso. Então, olha, eu preciso sacrificar, mas aquilo que eu sacrificar para Deus, eu preciso que custe alguma coisa para mim, tá? Isso é uma narrativa de uma história davídica, então, lá no Velho Testamento. E a música, então, traz essa perspectiva, né? Então, ela fala isso. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o cristão, ele precisa sacrificar alguma coisa? O cristão tem, de fato, alguma coisa a ser sacrificado? Pode o cristão sacrificar alguma coisa a Deus? Para responder isso, é necessário a gente entender um pouquinho essa ideia de sacrifício. Quando a gente fala a palavra sacrifício, logo ela nos remete a algumas coisas, tá? Não é uma opção, ela nos remete a algumas ideias, tá? Ela nos remete a uma ideia que é relacionamento. Então, quando a gente fala em sacrifício, a gente fala em relacionamento, tá? Por quê? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o sacrifício, lá nos tempos antigos, não era uma prática isolada de Israel, tá? Muitos povos faziam sacrifícios, tá? Então, assim, quando a gente fala de sacrifício, a gente está falando de relacionamento, tá? Então, não dá para separar essas coisas, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que era o sacrifício lá no Antigo Testamento, tá? O sacrifício no Antigo Testamento ele tinha diferentes propósitos, tá? Nem todo sacrifício era para expiação de pecados, tá? Mas eles tinham diferentes propósitos, tá? Por exemplo, o holocausto, né? Era algo que era totalmente queimado em cima de um altar, ele simbolizava a entrega total a Deus, tá? Não estava ligado diretamente ao perdão de pecados, né? Mas tinha mais a ver com consagração e devoção, né? O sacrifício pelo pecado, esse sim, né? Ele tinha um objetivo de expiação, né? Tanto involuntários como impurezas ritualísticas, vamos dizer assim. O sangue do animal era usado para purificação, essa é a ideia, né? Tinha o sacrifício pela culpa, tinha o sacrifício de comunhão, o sacrifício pacífico, né? Eram oferecidos como gratidão, né? Eles cumpriam os votos, era a celebração do cumprimento de votos, né? Tinha aquilo que eles chamavam de ofertas de cereais, algumas coisas, ok? Se nós formos falar
do sistema sacrificial aqui, nós iríamos longe no nosso encontro, tá? Mas alguma ideia assim, bem por cima, bem rasa, tá? Então, ou seja, os sacrifícios não eram apenas para a remissão de pecados, né? Eles expressavam devoção, gratidão e comunhão, na verdade, né? Então, apenas não expiação e culpa estavam diretamente ligados ao perdão. Então, a ideia é que todos os sacrifícios, mesmo que não estivesse relacionado diretamente ao perdão de pecados, todos tinham foco direto em relacionamento. Eles orbitavam em torno do relacionamento entre o povo e Deus, ok? Por isso que a lei se baseava nas suas ordenanças morais e cerimoniais, né? Os sacrifícios estão dentro disso, né? Então, ela se expressava de algumas formas, esse relacionamento ele se expressava de algumas formas, como expiação, consagração, gratidão, comunhão, reconhecimento de provisão, tá? Então, tudo isso fazia parte dessa ideia de sacrifício, dessa ideia de relacionamento entre o povo e Deus. Lembra que quando eu falo de sacrifício, ou não quando eu falo, mas quando a Bíblia fala de sacrifício, ela fala de relação, de uma relação entre Deus e o povo, de relacionamento, tá? Resumindo a parada, cada tipo de sacrifício era uma linguagem simbólica para expressar aspectos diferentes da mesma relação com Deus, né? Seja reparando, dedicando, agradecendo, celebrando, tá? Então, o sacrifício no Velho Testamento era sempre uma iniciativa humana diante de Deus, esperando uma resposta dele, né? Seja de perdão, de aceitação, de bênção, de comunhão, tá? Então, era um movimento duplo, o homem para Deus, o ofertante traz algo de valor, no caso, né, um animal, um cereal, azeite, tanto faz, né, reconhecendo a sua dependência e buscando restaurar ou fortalecer o vínculo. E percebe que é relação. Então, Deus para o homem, esse era o movimento do homem para Deus. Agora, o movimento de Deus para o homem era Deus respondendo, aceitando esse sacrifício, né? Lembra lá no caso de Caim e Abel, que um ele aceita, o outro ele não aceita? Pois é. Então, esse é o movimento de Deus em relação ao homem quando se trata desses sacrifícios, né? Então, ele aceita ou não aceita, ele concede a expiação, ele renova a aliança, ele derrama a bênção, né? Então, assim, Levíticos, por exemplo, a frase mais correta ali quando se trata de expiação é será aceita para a expiação ou será agradável ao Senhor. Isso mostra que o sacrifício não era mágico ou automático, né? Ele dependia de uma resposta. Então, existia o sacrifício e agora precisava ter uma resposta de Deus diante daquele sacrifício, tá? Em outras palavras, o sacrifício era um gesto de fé e obediência, era uma forma de dizer, Senhor, eu me aproximei de ti e espero que tu me receba, tá? Então, lembra, quando a gente fala desse sacrifício, nós não podemos separar sacrifício de relacionamento. Por quê? Porque o sacrifício era o caminho para o relacionamento, entende? O sacrifício estava debaixo de uma posição na lei, dentro da lei, que permitia o contato entre o homem e Deus. Ou seja, o homem oferecia algo para Deus, Deus respondia de uma forma favorável ou não àquilo que o homem estava oferecendo, tá? Então, esse era o caminho, né? Percebe que, então, essa questão de relação, né? Essa questão. No Velho Testamento era assim que funcionava, tá? Quando a gente fala de sacrifício, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? No Novo Testamento, gente, mudou o sacerdote, ou melhor, mudou o sumo sacerdote. Quando muda o sacerdote, Hebreus vai dizer que muda as coisas todas, né? Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo é em Jesus que acontece esse movimento, e esse movimento muda radicalmente, tá? Então, no Antigo Testamento, o homem oferecia sacrifício esperando que Deus respondesse com perdão, aceitação, né, e tudo mais. Era o ser humano que se aproximava de Deus por meio dos rituais.
Com Cristo a lógica inverte, tá? Deus toma a iniciativa agora, né? Em vez do homem oferecer algo, é Deus quem oferece seu próprio filho como sacrifício perfeito. Percebe que agora o homem não oferece sacrifício, a lógica inverteu. Quem ofereceu o sacrifício perfeito foi o próprio Deus, entendeu? Então, sacrifício único e definitivo. Jesus é chamado de um cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Não há mais necessidade de repetição, porque a sua entrega é completa e suficiente, né? É uma resposta antecipada, na verdade. O perdão e a reconciliação já estão garantidos em Cristo Jesus, tá? O homem não precisa mais esperar que Deus, se Deus o aceitará. Em Jesus, Deus já fez, Deus já aceitou, né? É um relacionamento agora direto. O véu do templo se rasga, simbolizando que não há mais barreira. O acesso a Deus não depende de sacrifícios contínuos, mas da fé em Cristo. Resumindo, antes o homem oferecia esperando respostas, mas agora em Cristo Deus oferece e o homem responde com fé e gratidão, tá? Diego, mas eu vi no Novo Testamento que existem sacrifícios de louvor, sacrifícios. Quando o Velho Testamento fala de sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão, é basicamente isso, gratidão. É a resposta, tá? Não sacrifício daquele que dá alguma coisa e espera retorno. É aquele que concede ou que é uma resposta daquilo que já ganhou, entendeu? Então, gratidão é sempre isso. Olha, é um sacrifício de gratidão. Puxa vida, eu ganhei tanto, então eu posso ser generoso para dar tanto, entendeu? É nesse sentido. Eu fui tão amado, aquele que é muito amado, ou melhor, aquele que muito é perdoado, muito ama. Entende a lógica? O sacrifício não é mais do homem para Deus, mas de Deus para o homem agora, né? Em Cristo não é mais o homem que inicia oferecendo algo para obter resposta, mas é Deus que inicia oferecendo o sacrifício perfeito, tá? Mas isso significa que se eu oferecer, que se o homem oferecer algo para Deus é errado, a questão é que o homem não tem o que oferecer para Deus, entende? Como sacrifício, como algo. Lembra que a gente está falando de relacionamento. O que o homem pode oferecer para Deus é uma resposta do que o que Deus fez. Ou seja, o sacrifício de louvor do homem é literalmente uma resposta da ação de Deus, de quem já ofereceu aquilo que era necessário, entende? Então, o Novo Testamento fala de um novo tipo de sacrifício, essa é a verdade, né? Que não é algo ritual, é existencial, né? O sacrifício vivo que Paulo fala em Romanos, né? Apresentai-vos vossos corpos como sacrifícios vivos, né? Isso é um sacrifício vivo, sacrifício de louvor, sacrifício de serviço e amor a Deus, mas percebe que isso é sempre uma resposta daquilo que Deus já fez. A gente pode resumir isso tudo em sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão, que não é uma ação minha esperando uma resposta de Deus, mas é porque Deus fez tanto que eu agora sou grato, né? Deus deu o seu filho e precisa mais alguma coisa? Ou seja, o que muda é a natureza, não oferecemos mais animais ou rituais para buscar perdão, não temos mais o que oferecer a Deus, nós não temos mais. O que temos é um aleluia, diz a música, né? O nosso sacrifício hoje é resposta, tá? É uma vida entregue, é gratidão, é louvor, é serviço, né? Paulo resume bem isso, né? Apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Não para obter alguma coisa, mas como culto racional, como uma expressão de gratidão, de entrega, né? Diego, mas me disseram que se eu sacrificar metade do meu salário, Deus vai responder favoravelmente às minhas coisas. Olha, como se fosse uma troca de moeda,
ou barganha, né? Lembrar que se eu estou oferecendo alguma coisa, esperando alguma coisa em troca, nesse sentido, nesse momento que nós vivemos hoje, ou falando literalmente de finanças, isso mostra que a minha oferta ela é por necessidade. E a Bíblia deixa claro que nenhuma oferta pode ser por necessidade, tá? Ou por imposição, né? Então, sim, seria um equívoco da minha parte entender ou acreditar nisso, tá? Que eu posso sacrificar alguma coisa esperando que Deus me retorne. O sacrifício humano não é mais um meio de obter bênção ou favor, tá? Mas é uma resposta de gratidão ao que Deus já fez, certo? Não dá para entregar alguma coisa para Deus. Não temos. A Bíblia é clara de dizer que quem entenderá os caminhos do Senhor, ou o que temos nós para dar a Deus, né? O que nós temos, o que Deus espera de nós, de fato, é mãos limpas e coração puro, tá? Mãos limpas e coração puro. O que eu posso sacrificar para Deus hoje? Nada. Mas eu posso literalmente ter uma postura de gratidão, de serviço, de honra, de obediência. Diego, mas podemos chamar isso de sacrifício? Podemos, mas um sacrifício como resposta, não esperando que Deus me ame mais ou me dê mais, entende? Podemos fechar por aqui dizendo que é tudo por Ele, para Ele e por meio dele. Nós não estamos no centro do jogo, tá? Deus veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás, para glorificar a Deus. A nossa salvação é consequência disso, ok? Nós não somos o centro, nós não somos a última bolachinha do pacote. Deus é bom o tempo todo por isso, tá? Porque o amor dele nos atinge em cheio e nos muda completamente. Ele não espera que sejamos ou que façamos isso ou façamos aquilo para nos amar mais, para nos dar isso ou aquilo outro. Deus é simplesmente amor. E Ele vai conceder a cada um de nós aquilo que Ele achar necessário para que abençoemos os outros com todas as sortes de bênçãos possíveis. Tá? Deus é bom, sempre. Então, não podemos sacrificar mais nada a Deus. Não temos condições disso, não temos o que sacrificar, porque o próprio Cristo já foi o sacrifício para que esse relacionamento acontecesse, para que já sejamos abençoados com todas as sortes de bênçãos, certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. E a ideia é que eu e você só possamos descansar no Senhor. Esse descanso não é um descanso parado, inerte, mas é um descanso de um privilégio de confiança, onde eu consigo ver a ação de Deus na minha vida e sou grato por causa disso. E sou generoso por causa disso, certo? Deus abençoe você e fica na paz. Então, até a próxima.